A história da comunicação e da propaganda no Brasil, de 1808 à década de 1940. O começo de tudo, a imprensa colonial. Era dia 29 de novembro de 1807, quando a esquadra de Dom João e da família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, zarpa de Lisboa rumo ao Brasil com a proteção da Marinha Britânica. No começo da tarde do dia 7 de março de 1808, o navio de Dom João entrou na Baía de Guanabara, de onde contemplava-se uma cidadezinha de casas brancas, alinhadas rente à praia, emoldurada por altíssimas montanhas de granitos, cobertas pela floresta. Passada a euforia da chegada, era hora de colocar mãos à obra. No dia 10 de setembro de 1808, começa a circular a Gazeta do Rio de Janeiro. Foi uma máquina como esta que veio desmontada no porão da Nau Medusa, onde viajava Dom Antônio de Araújo, ministro de Dom João VI, que se publicaram em 13 de maio de 1808 os primeiros impressos no Brasil. Eram decretos da coroa, eram documentos para que a máquina do Estado pudesse funcionar. Só no final daquele ano, só em setembro daquele ano, exatamente no dia 10 de setembro de 1808, é que dessa máquina saiu o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. O primeiro jornal publicado no Brasil, eu diria. Um formato um pouco menor do que esse, era apenas uma réplica, uma reprodução da antiga Gazeta de Lisboa. Um jornal sem saborrão, sem muita graça, sem muito charme, totalmente censurado. Para se ter uma ideia, o próprio Dom João fazia leitura dos originais desse jornal. O Conde de Linhares, seu ministro, fazia censura do que podia e não podia entrar. No entanto, a Gazeta do Rio de Janeiro foi um instrumento essencial para o progresso da comunicação, para a vida da corte do Rio de Janeiro depois da chegada de Dom João. Nas suas páginas, ela aceitava anúncios grátis, as pessoas da cidade ofereciam casas, procuravam escravos, davam notícias de lojas que se abriam, de coisas que havia para vender, de cabeleireiros, enfim, de tudo que veio de novo com a corte, que transformou, que de uma maneira radical, a gente pode dizer, revolucionou o Rio de Janeiro, foi anunciado pelas páginas da Gazeta. 3 meses antes, já era impresso em Londres o Correio Brasiliense, dirigido por Hipólito da Costa. O jornal era destinado ao público luso-brasileiro, e assim começou a imprensa no Brasil. O Correio Brasiliense circulou no Brasil até 1820, quando, por perseguições do reino, pela dificuldade de acompanhar de fora do país os fatos de maior interesse para a população local e pela concorrência com a imprensa feita no país, ele parou de ser veiculado. A imprensa imperial. Em 1824, a crise na agricultura de exportação e a Guerra da Cisplatina, em 1925, diminuem o prestígio do imperador e incitam a criação de jornais de oposição. Mesmo a manutenção da censura não impede que grupos de ideologias divergentes levem à imprensa suas opiniões políticas. Muitos jornais, fazendo críticas diretas ao imperador, circulavam nas províncias do reino, como, por exemplo, a Aurora Fluminense, a Gazeta do Brasil e o Observador Constitucional. Este último circulou até 1830, quando o jornalista Líbero Badaró foi assassinado. Giovanni Líbero Badaró foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil por conta dos seus escritos. A morte de Líbero Badaró contribuiu para acirrar a crise que culminaria com a abdicação de Dom Pedro I no 7 de abril de 1831. Formado em medicina pela Universidade de Turim, em 1828, Líbero Badaró estabeleceu seu consultório em São Paulo, mas também dedicava-se ao ensino, dando aulas de geometria aos alunos do curso jurídico, a futura Faculdade de Direito de São Paulo, que tanta importância teria para a história do Brasil. Em 23 de outubro de 1829, Líbero Badaró lançaria o Observador Constitucional. Segundo o periódico criado na cidade de São Paulo, o Observador circulava 2 vezes por semana e em suas 4 páginas abrigava artigos científicos. Mas sua principal característica era a contundência das críticas que fazia às autoridades locais e ao imperador Dom Pedro I. Não há força no mundo
que nos possa fazer dobrar, senão a da razão, da justiça e da lei. Com a notícia de que o rei da França, Carlos X, fora forçado a abdicar em julho de 1830 por ter tentado mudar a Constituição, o Observador conclamaria seus leitores a organizarem manifestações em festejos pelo acontecimento e em protestos contra Dom Pedro I. Por isso, na noite de 20 de novembro de 1830, ele sofreu um atentado. Socorrido por estudantes, Líbero Badaró morreria horas depois. A repercussão da morte do jornalista foi imensa. O cortejo fúnebre se estendia por 1 quilômetro, desde sua casa na Rua de São José, hoje Líbero Badaró, até esta igreja em que estamos, a Capela da Ordem Terceira do Carmo, onde seu corpo foi velado. Consta que suas últimas palavras foram: morre um liberal, mas não morre a liberdade. A República e a liberdade de imprensa. A República surge no Brasil através de um golpe militar, em 15 de novembro de 1889. Os republicanos conseguiram o apoio do exército, que era o único capaz de derrubar a monarquia. Em 1890, o governo suspendeu a censura à imprensa e muitos jornais, ao verem-se livres, tecem críticas severas ao governo. Dentre eles, destacamos a Tribuna, do Rio de Janeiro, que por usufruir de tal liberdade foi destruída por um grupo do governo. As primeiras propagandas e a primeira agência de publicidade brasileira. Em 1860, começaram a aparecer os primeiros painéis de rua, bulas de remédio e panfletos de propaganda. 15 anos depois, em 1875, surgiram as primeiras peças ilustradas em litrogravura. As propagandas no Brasil baseavam-se em temas como compra e venda de imóveis e até de carruagens e escravos. Já os fortificantes e elixires, considerados como grandes anunciantes, dialogavam com as donas de casa, prometendo-lhes vigor e bem-estar. Alguns nomes daquela época hoje soam curiosos e até engraçado: Pós da Pérsia, Bálsamo Maravilhoso, Óleo de Fígado, Bacalhau e Rum Creostado. A eclética primeira agência de publicidade do país nasceu em 1913, em São Paulo. Na sua fundação, foram contratados escritores e artistas para preparar os textos e ilustrações dos anúncios. Anunciava nos principais meios de comunicação: revistas, jornais, cartazes e mala direta. Surgiram então grandes anunciantes multinacionais, como a General Electric, a Nestlé e a Ford. Apesar de possuírem um padrão mais elevado do que a maioria das companhias brasileiras, eles não representavam os costumes e tampouco os hábitos de consumo nacional. A movimentada década de 20. Por conta de epidemias como a gripe espanhola, além do crescimento progressivo dos núcleos urbanos do Brasil, a partir de 1918 houve uma incidência de diversas doenças e problemas de saneamento em geral. A questão local começou a ser discutida e foi percebida a necessidade de uma revisão do papel do Estado. Por conta disto, na década de 20, houve uma ampla abordagem na área da saúde e bem-estar. Dentre eles, por exemplo, anúncios de sabonete mostravam com nitidez a preocupação não apenas com a higiene, mas também com a beleza e a estética. Em 1922, dos dias 13 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a Semana de A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Betteret, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante, entre outros. A Semana de Arte Moderna não foi bem entendida com seus novos conceitos e linguagens desprovidos de regras. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola,
com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Também em 22, no dia 7 de setembro, ocorreu no Rio de Janeiro uma feira internacional, a Exposição do Centenário da Independência. Foi quando aconteceu a primeira transmissão radiofônica. 7 de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Para realizar tal operação, a Westinghouse Electric teve que instalar uma estação de 500 watts no Morro do Corcovado. Menos de um ano depois, Roquete Pinto e Henrique Morizzi fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil. A transmissão foi captada em Niterói, na Serra Fluminense e em São Paulo, onde foram instalados aparelhos receptores. Depois dessa primeira transmissão, Roquete Pinto, um médico legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro, tentou sem sucesso convencer o governo federal a comprar os equipamentos apresentados na Feira Internacional. Para o bem da comunicação do Brasil, ele não desistiu e conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos. Em abril de 1923, foi criada a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto e Henri Morizzi, um engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro. Morizzi foi também o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências. Voltada para a elite do país, a programação da rádio incluía ópera, recitais de poesia, concertos e palestras culturais e tinha uma finalidade cultural e educativa. Como os anúncios pagos eram proibidos, a rádio se expandia através de grupos associados. O rádio e a Era Vargas. A insatisfação com a corrupção eleitoral que dominava o cenário político da República Velha resultou numa série de tentativas para romper com o poder vigente, dentre as quais podemos destacar o movimento tenentista, a Coluna Prestes e o levante militar de 30, que depois Washington Luiz e com a subida de Getúlio Vargas ao poder estabeleceu a nova ordem. O rádio é autorizado a veicular anúncios publicitários e, em decorrência disto, adequando-se ao sistema mercantil, modifica a estrutura de seus programas, antes educativos, agora produzidos para serem comercializados. As óperas são substituídas por canções mais populares. É nesse período que surgem os grandes ídolos do rádio, como Mário Reis, Carmen Miranda, Orlando Silva e etc. E também os programas de auditório, com a participação de calouros. Este período foi chamado de Época de Ouro do Rádio. Com a consolidação do rádio como veículo de comunicação de massa, a publicidade redescobriu-se. Anúncios que até então eram somente impressos, agora ganhavam vida com a possibilidade de uso de uns sons. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola, deve também. Que pureza, que sabor, Coca-Cola tem. Nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola faz um bem. Ao sair de casa, nunca se esqueça de levar Melhoral. No trabalho, no passeio, no campo de futebol. Em qualquer lugar você pode sentir uma dor de cabeça, mas com Melhoral na mão, com que facilidade você ficará livre da dor. O seu Melhoral é rápido, seguro e suave. Rápido, pois devido à sua comprovada desintegração em 2 segundos, começa a atuar no mesmo instante em que chega ao estômago. Melhoral também é seguro, porque sua fórmula cuidadosamente dosada e criteriosamente elaborada é exata. Contém apenas o necessário para combater decisivamente a dor, sem prejudicar o organismo. O Melhoral é suave, tão suave que os médicos o recomendam até para as crianças. Por isso, ao sair para o trabalho ou a passeio, seja prudente. Leve o analgésico eliminador com rapidez e segurança. Leve Melhoral, que é melhor e não faz mal.
amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. Agora um brilhantina como em líquido também. Não chora feia lá, porque nem o produto tem. O que é que dá mais frio? Perfume de tesoura. Cuidado com o penteado forçado, seus cabelos merecem tesoura. Love is just around the corner, and it cozy little corner. Love is just around the corner. A voz de Bing Crosby nos fez recordar o filme Meu Último Desejo, onde ele aparecia ao lado da deliciosa Kitty Catley. Kitty também é fã do sabonete Leather e disse isto sobre o sabonete das estrelas. A ativa espuma do sabonete Leather dá maciez e beleza à minha pele. E nisso reside o segredo de beleza de Hollywood, que é limpar a pele diariamente com sabonete Leather. Faça como 9 entre 10 estrelas. Entregue sua cutis à espuma cremosa e perfumada do sabonete Leather. É econômico. E sua cutis fica mais suave, mais bonita, deslumbrante como nunca. Sabonete Leather. O talco roça macia suaviza cutis. O talco roça beleza, conforto e bem-estar. Passa, passa o talco roça, quero ver passar. Passa, passa o talco roça, para refrescar. Esse tempo foi a consolidação de alguns slogans, como é mais fácil um burro voar que a esquina da sorte falhar e, com guarda-chuva Ferrete, pode chover canivete. Em novembro de 1937, Vargas fez um discurso para anunciar o golpe e, impondo o Estado Novo durante a sua permanência no poder, utilizou meios de comunicação para a construção de sua imagem pública. Em dezembro de 1939, cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para censurar o teatro e cinema e produzir programas de rádio do governo, chegando aos anos 50. Alguns anos mais tarde, em 1949, nasceram os convênios entre agências de propaganda e a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, ABAP. Zeca Martins, autor de Propaganda é Isso Aí, ratifica o processo da publicidade brasileira. Como terceiro salto histórico, temos o incansável e constante desenvolvimento dos meios de comunicação, particularmente dos eletrônicos, a partir do final da década de 50, possibilitando o surgimento quase diário de novas técnicas e manifestações estéticas do mundo da propaganda. Com uma visível profissionalização dos que faziam a propaganda, se principiou a dizer: a propaganda é a alma do negócio.